A minha ausência não foi Luego el cierre del significativa. partido, donde Eu Estados acho Unidos que con una no disposición encerramento da partida, muy os ofensiva y con Estados Unidos todos los estavam jugadores de numa ataque disposição muito en todas las ofensiva e líneas todos jogadores de ataque em y todas en los as últimos 10 linhas. minutos generó E nos el últimos 10 peligro que hasta minutos, ese momento eles no había geraram um perigo producido. que até esse Así momento que não tinham gerado. si yo no, mi opinión no es que si yo hubiera estado en el E a minha estadio opinião não é que se eu la, tivesse o en el estado no campo de juego, la estádio ou no campo producción de hubiera jogo, sido mejor. a produção teria sido melhor. Universal, muy buenas tardes. Oi, Quería aqui do Rádio preguntarle, nosotros Universal, Augusto partimos entre Farias. partidos, si se puede explayar en el análisis, porque no tuvimos Você contacto poderia con falar usted. mais um pouco na análise da partida, porque a gente não falou com ¿Qué você cosas le dejó el após a partida partido? contra os Después de Estados todas las Unidos. O cosas, que você fica ¿en com qué se ocupó después del partido? O sea, o ¿qué que cosas deixou a dejó de partida para preocupación o de você e o ocupación que para você corregir, para mejorar de cara al siguiente acha partido con que Brasil? foi de preocupação para corrigir para a partida contra o Brasil? Bueno, normalmente yo me fijo en qué sector del campo jugamos, cómo Bom, recuperamos la eu pelota, analiso cuándo onde la que nós recuperamos, jogamos, como é a retomada si da creamos peligro, bola, de qué modo creamos se a gente peligro, criou perigo, de si que maneira criou, el modo en que recuperamos la pelota y elaboramos el ataque se representa como a gente retoma a el bola e estilo prepara o que ataque, queremos que tenga representa el o equipo. estilo que Esas nós son queremos que o las time tenha. evaluaciones que yo hago. Essa é a Y avaliação que eu faço. en algunos aspectos Em alguns las conclusiones aspectos, son mejores, en otras, as en conclusões são casi todas quedan melhores, cosas por corregir, sempre pero tem coisas para también la serem posibilidad de corrigidas, corrección, mas também considerando la, la el tiempo que hay entre considerando partido y partido, y o la tempo que tem recuperación entre necesaria, partidas la acumulación de e a partidos, recuperação las correcciones necessária. son más E verbales bom, o as a través de correções imágenes que prácticas. com as imagens Eduardo são Rivas, el práticas canal também. 4, para el señor Marcelo Eduardo Bielsa, Rivas, teniendo en cuenta y apuntando para a al partido de Bielsa. mañana, obviamente que en Brasil Sobre hay a una partida de ausencia amanhã, notoria, la ausencia de no Vinicius, Brasil al que tem uma usted ausência importante, considera como el a do mejor Vini extremo Júnior, del que mundo en estos você acha que é o momentos. melhor extremo ¿Esto do mundo neste modifica en momento. algo, en algún Isso aí muda porcentaje, alguma la estrategia coisa, de nuestro alguma equipo, de nuestra selección porcentagem para da este sua partido de mañana? estratégia Gracias. para a partida de amanhã? Bueno, personalmente creo que no. Creo Eu que acho que não. hay un Brasil es un país O que en este Brasil é momento um tiene país que, neste momento, muchos extremos tem de ambas muitos puntas y extremos jugando nas duas en grandes pontas equipos del mundo y en que buen estão nivel. em grandes clubes do Así que mundo de muito bom nível. eh, el sustituto Então, que disponga el rival aquele para que substituir eh, o resolver la Vini ausencia de Vinicius no será na partida de amanhã una opción sencilla de neutralizar. não vai ser fácil de Vamos neutralizar, a não. hacer un cambio de micrófono. Un momento, por favor. Vamos mudar o microfone, só um momento. Continuamos. Leo Ortiz para Onda del Plata. Mi Oi, pregunta es Leo para Ortiz, Pelistri. para Onda del ¿Cómo Plata. A va pergunta llevando para o todos Pelistri. estos partidos, las cargas musculares, tanto vos como tu Como você compañero, que está se son de los jugadores sentindo, que más você e os seus desempeño y más minutos han tenido? companheiros, né? Como que estão com a Bueno, questão muscular, com diría tantos minutos no muy bien campo? porque, como Eu he estou muito dicho bem, anteriormente porque como eu en já otras falei, ocasiones, nosotros hicimos una preparación nós muy dura fizemos uma para llegar preparação a bem esta Copa de la dura mejor manera. para Obviamente nosotros chegar à sabemos Copa da melhor nuestro estilo de maneira. juego, que es Obviamente, nós un conhecemos o estilo de nosso juego estilo de de presión jogo, arriba, de mucho despliegue que físico. é de Entonces pressão sabíamos alta, que los partidos de iban a ser intensos muito y por envolvimento eso, como te físico, dije, la então sabíamos preparación que que as hicimos antes de partidas esta iam ser Copa fue intensas, então a acorde a preparação todo esto antes que da está en juego. Copa
foi segundo tudo que está em jogo. Oi, Marcelo. Ahora sí. Marcelo, buenas tardes. Le saluda Eugenio Salinas de Radio Bio Bio Oi, de Chile. Eugenio Un gusto verlo Salinas, Radio Bio Bio nuevamente do y en esta Chile. posición, sobre todo. Prazer. Y habiéndolo seguido con la selección chilena, todos los E partidos, eu excepto uno, acompanhei sabe uno que você todas ve as todos los partidas partidos com a seleção do prácticamente, a todos Chile, los né? jugadores, y en ese contexto quisiera preguntarle si le ha E eu gustado sei el que fútbol que você ha visto en assiste Copa muito América, futebol, qué então queria selecciones clasificadas perguntar: o no le você han gustado gostou do y si futebol da Copa vio América? por Quais azar a seleções nuestra você selección, gostou, se classificadas ou puede não? Ou hacer por algún pequeño acaso, comentario sobre você cómo viu a vio el seleção fútbol chilena de e Chile. poderia Gracias. comentar o que você percebeu do futebol do Bueno, Chile? hay un equipo que Bom, revelación, que es el há equipo, time no revelación, que revelação. es el Bom, não é equipo que revelação não, mas que é o más time cautivó que con los momentos que produjo, que es teve bons eh, momentos Colombia, que impressionaram, es que un é a equipo Colômbia, que que é uma equipe unánimemente que está valorado está y valorizada de maneira respecto unânime. de la E selección sobre chilena, a seleção no do tuve Chile, oportunidad eu não de ver tive los a partidos chance con la de profundidad que, assistir si as bien los vi, partidas com a no los vi con la profundidade, né? profundidad Mesmo que eu assisti, que não foi com a merece, profundeza que eh, que es merece, necesaria para o que é comentar necessária para la comentar producción de un sobre a equipo, ¿no? produção Aparte, bueno, de time, tratándose sabe? de una E selección y de un país tratando-se de uma que yo, seleção e de um respecto país del cual tengo mucha gratitud, que eu estou muito grato siempre com o prefiero Chile. Então, eu ser sempre cauto, prefiro respetar los momentos, tomar el cuidado, entrenador, los respeitar os futbolistas momentos, o treinador, y os expresarme jogadores e me solo lo expressar necesario. só o Buenas necessário. tardes para Facundo, Álvaro Izquierdo Boa de Fox tarde, Deportes, Facundo. acá de Estados Aqui, Unidos. Álvaro Izquierdo, Hace unos Fox años Deportes, te aqui pregunté dos acá, Estados eras Unidos. juvenil de Faz Peñarol, alguns viniste con anos, Forlán, y me decías que você te querías era das estabilizar categorias en de Peñarol. base do 2, 3 Penharol. años Você después, viajou en com o Qatar, me decías Forlan. que querías Você queria ficar estabilizarte mais en la estável selección. lá no Penharol. Ahora E sos 2 gran anos mais figura, tarde, haces você goles, ficou que queria la estar selección de estável Brasil aí está na seleção. preocupada por Agora vos. você é grande ¿Qué le figura, decís você a los faz gols, a jovencitos que seleção están brasileira en está el CAR preocupada com ahora você. o Então, o en que los você equipos juveniles de poderia Uruguay? falar com os ¿Cuál es el garotinhos secreto que para estão llegar nas hasta acá? categorias de base aí Bueno, na buenas seleção tardes. uruguaia? Qual é o segredo para chegar até Nada, aqui? obviamente que uno de a poco Bom, va tratando de conseguir objetivos que se propone. aos poucos você tenta Todo atingir os objetivo lleva un objetivos. esfuerzo atrás, Todo mucho esfuerzo, mucho objetivo sacrificio. precisa de Y el muito mensaje que esforço, yo, que muito yo puedo dar sacrifício. E a a los chicos por ahí mensagem más para os jóvenes garotos, que atletas están mais viviendo un poco lo que yo viví novos en el que CAR, como estão dijiste, vivenciando o que es eu que sigan sus vivenciei no sueños, passado, é que que más que nada acompanhem os seus luchen sonhos, por né? Os ellos, sonhos porque deles, mais obviamente do que detrás nada, de un que sueño está el lutem pelos sacrificio y yo sonhos, creo porque que es sempre tem clave sacrifício por esforzarse trás do mucho sonho. E eu y acho que si que uno é se muito esfuerza, importante se después, tarde esforçar o muito, que com temprano, esforço, el em éxito algum puede llegar, momento, pero sin esfuerzo es muy o difícil. sucesso Entonces, pode lo chegar, que mas más sem tienen que esforço é bem preocuparse es difícil. en Então, hacer todas las a cosas maior bien preocupação deles y tem que en ser tratar de fazer as disfrutar coisas bem el camino, porque como e dijiste, tentar a curtir o veces pasan las caminho, cosas porque muy como você rápido falou, y as coisas hay que acontecem bem disfrutar el camino rápido también. e ¿Qué tem tal? que Buenas curtir. tardes para Facundo Gabriel Regueira de Carve Deportiva. ¿Cómo estás? Oi, Gabriel ¿Cómo Regueira te aqui para o preparás no solo de lo Facundo. futbolístico, sino vos y tus Como você se compañeros de lo psicológico prepara, para não na afrontar un parte clásico futebolística, como lo mas es ante também na Brasil? ¿Y psicológica qué opinás para de lo um que dijo clássico Andreas como Pereira, el contra o volante brasileño, Brasil? ayer en Do que conferencia você fala también do que habló para los falou o Andrés medios? Pereira, Dijo o que volante do Brasil, que desearíamos ele tener una falou ontem selección numa como la coletiva, e de ele ellos, falou: hablando de nosotros, de nós Uruguay. ¿Qué gostaríamos opinás de de ter eso? uma seleção como a Bueno, deles, a como a do nivel de Uruguai. O que você preparación, acha? obviamente nosotros respetamos a Em Brasil, termos da como preparação, respetamos nós a todos los respeitamos rivales que o Brasil enfrentamos. e respeitamos Nuestra todos preparación os es igual, adversários que nosotros nos enfrentamos. preparamos de la A misma nossa manera preparação é para enfrentar a igual, todos nós los nos rivales. preparamos da mesma Obviamente va maneira a ser para un partido enfrentar hermoso, un todos os partido hermoso de jugar y de adversários. ver. Vai ser uma partida Y con maravilhosa respecto a para lo que jogar e dijo para assistir. Andreas E Pereira, sobre o bueno, que yo no, falou o Andrés no Pereira, lo había bom, escuchado, bueno, yo eu não coincidí tinha con él ouvido. en el Manchester, Eu pero nada, passei esas cosas a veces se dicen un algum poco para tempo com buscar ele no esas Manchester e às reacciones, esas vezes as picardías, coisas se pero dizem para los dos encontrar uma equipos sabemos que va reação, a ser un né? partido Mas increíble as duas y que equipes ambas sabemos que vai selecciones ser uma partida incrível e tienen que as mucho duas potencial, seleções entonces têm va a ser un muito partido lindo de ver potencial. y nosotros, como te Então digo, vai lo ser uma preparamos partida igual linda para que assistir e todos nós los nos otros partidos. preparamos
da mesma maneira que nas outras Para el partidas. señor Marcelo Bielsa, Carlos Bardaquian, Oi, da Radio Bielsa, Oriental. Carlos Una Bardaquian consulta, aqui do Marcelo, Rádio el año Oriental. pasado Uruguay venció Pergunta. a Brasil en el centenario por la eliminatoria 2-0. Usted No hizo ano un ajuste passado, o táctico en Uruguai esse partido, derrotou o Brasil recortando, 2 a hundiendo a 0 contención, no estádio tomó Centenário. algunos Aí recaudos você que le fez uma permitió a mudança Uruguay tática com a imponer contenção. condiciones y E aí llegar a la tomou ventaja cuidado que para la que o postre Uruguai fue la pudesse victoria. impor Ese condições partido, ¿le para sirve a usted alcançar a como suministro, como vitória. material Essa para delinear partida é el aí planteo del día de mañana? importante para Y pensar no agrego, desenho de si es tan amanhã. amable, si nos puede E confirmar si todo el plantel está a la orden en você virtud de poderia la preocupación confirmar que se o generó elenco el inteiro golpe de está Maxi Araujo y la à situación disposição, de Manuel Ugarte. considerando Desde ya, muchas gracias. o que aconteceu com o Araújo e Sí, com o están todos los Ugarte? jugadores disponibles Sim, y todos os respecto jogadores de estão aquel disponíveis. antecedente, E sobre esse a antecedente, veces es difícil às vezes trasladar é difícil eh, levar experiencias pasadas con experiências do compromisos passado actuales, ¿no? Porque para no son los momentos mismos atuais, jugadores, no porque es el não mismo são os mesmos entrenador, jogadores, no não é o es la mesmo misma treinador, realidad não é a mesma realidade deportiva. em Hay termos muchos puntos de esportivos. diferencia, Há eliminatoria, muitas Copa América, diferenças. momento de la Uma coisa é a temporada, eliminatória, outra é a Copa jugadores América, o momento da convocados, temporada, jugadores jogadores disponibles, convocados, entrenador, jogadores perfil del entrenador, disponíveis, que son distintos técnico, y perfil muchos do otros que técnico, seguramente que são diferentes, e esta muitos lista outros no pontos também, contiene, pero que existen, que eu não estou como para falando, mas que que existem tomar também. como base algo que pasó Então antes. não se pode tomar como base uma coisa que aconteceu Facundo, antes. por acá, Rodrigo Romano, DirecTV, Tele12. Oi, A aqui, usted, Rodrigo está Romano claro que tu da naturaleza es ser DirecTV. un puntero, un Facundo, a extremo sua natureza ofensivo, é ser pero me gustaría que le extremo puedas contar a la gente ofensivo. cuáles son las Porém, exigencias, você las poderia obligaciones que tiene un contar jugador de quais ese são as puesto en la exigências e selección obrigações que con um Marcelo jogador na Bielsa sua como posição entrenador? tem na Y te lo seleção, pregunto como porque Bielsa, varias como veces en estos treinador? partidos se te vio E estou cerrando perguntando, jugadas, porque muitas defendiendo vezes nessas jugadas, por partidas ejemplo, en você el sector de fez Matías Viña. Entonces defesas quiero das que le jogadas no cuentes un poco setor a do la gente Matias cuáles son Vinha, las né? Você fechou um exigencias, pouco aí. las Então, qual é a responsabilidades que tiene un exigência extremo e a ofensivo de la responsabilidade selección que um uruguaya con extremo esta conducción? ofensivo tem Gracias. na seleção uruguaia com Bueno, esse comando? no solo es mi posición, Não é pasa só en minha muchas posição. posiciones de la cancha. Acontece em Obviamente muitas que los posições no rivales, y más campo. que nada hoy en el fútbol moderno, Obviamente, los os laterales también adversários atacan no y son de futebol mucho peligro. moderno, En os muchas laterais também posiciones atacam, são desdoblan y de se muito sueltan, entonces perigo e nosotros, muitas por nuestro estilo de juego, de posições presionar y no ficam mais dejar soltas. casi a Então, ninguno nós, donde como libre, nosso estilo de jogo, de por pressionar e momentos te não deixar toca quase ninguém asumir un rol un livre, às poquito vezes más aí atrás, você tem que assumir pero um esos papel um son pouco mais momentos de para partido trás. que Porém, que esses van são momentos cambiando, da porque partida obviamente que cuando vão uno también está mudando, atrás defendiendo porque, ese lateral, obviamente, quando sabe você que hay un está aí na espacio adelante también defesa, para no aprovechar, lateral, na entonces es lateral muy sabe que dinámico também tem todo um espaço y lá na nosotros frente para tratamos aproveitar. Então, é bem como te digo, de dinâmico. como queremos E nós presionar tentamos, y tratar de ser siempre como a gente protagonistas, quer no pressionar dejar nunca e ser sempre a un rival protagonistas, tentamos libre que não pueda deixar recibir la pelota y nunca por eso o a veces adversário livre para receber a tenés bola. que estar en Então, lugares que por às ahí no es vezes tan você tem habitual, que pero estar obviamente em sin ningún postos problema que não porque são tão después comuns, se aprovecha mas sem también. problema, sabe? Porque aí logo após é Buenas aproveitado. tardes, Mauricio Maide, ESPN México, para el Boa profesor tarde, Marcelo Bielsa. aqui da Profesor, ESPN do México para o hoy Bielsa. encontramos en la selección de Uruguay a un Professor, na plantel seleção con uruguaia mucha tem calidad um individual, con elenco com futbolistas muita que hoy qualidade por hoy individual, com tienen actividad en atletas los que mejores hoje equipos de las têm mejores ligas atividade del nos mundo. melhores clubes das Yo le melhores quiero ligas do preguntar en qué mundo. radica el éxito Então, individual de estos futbolistas que a que se repercute en lo deve o colectivo de la sucesso selección de Uruguay. individual desses jogadores que também tem importância para o sucesso Bueno, coletivo, né? sinceramente es una pregunta Bom, basada en conclusiones é uma pergunta baseada em comprobables, conclusões que son ciertas, pero a que su são vez verdade, es una comprováveis, pregunta que porém me siento é uma pergunta incapacitado de responder, que ¿no? eu não consigo En el responder, não me sentido de sinto que capaz. diría No sentido de que así, eu diria, por cortesía, elaborar para tentar una responder, respuesta en la que igual me parece incompleta, ¿no? e eu acho que a Primero minha porque resposta es que eu hay tentarei un dar grupo de por jugadores que ha cortesia hecho vai ser un incompleta. Primeiro, porque crecimiento, tem um grupo de jogadores que fez um una evolución crescimento, uma le evolução permite ocupar que espacios permite que possam merecidamente en ocupar equipos espaços de la élite europea. merecidamente em Eso times da elite en europeia. los grandes equipos del mundo ningún jugador
nos grandes clubes do permanece mundo, sin merecer. nenhum atleta fica sem Los grandes merecimento. equipos tienen la capacidad de sustituir a Os aquel grandes clubes que, têm a apesar de sus capacidade de antecedentes, substituir no produzca de aqueles acuerdo que, a lo mesmo com esperado. antecedentes, Entonces, el não que têm uma produção está quanto a porque esperada. Então, eh, aqueles que estão nesses clubes ha merecido el é sitio, ¿no? porque Y después mereceram también, estar. yo creo, E logo após, pero esto es más una intuición o una eu acho que valoración, essa aí é a intuição, que é a minha valorização. en la formación É, del futbolista, na Uruguay preparação, tiene na algo formação do diferencial, atleta, que es o una Uruguai tem um fator estructura diferencial, nacional muy que é uma competitiva estrutura desde edades muy nacional tempranas, muito competitiva, que como todos sabemos, de idades bem todo el precoces, né? mundo Que todos nós desaconseja, sabemos que todos los especialistas não é o desaconsejan que aconselhado, a né? Os determinadas especialistas edades se privilegie la competencia. dizem que, em geral, não Eh, teria que y se ese dar tanta rasgo importância que à competição. tan E essa característica distintivo del jugador uruguayo que é de tão especial do mantener jogador la uruguaio arenística de como una manter virtud principalísima que lo essa hace virtude tão temible importante y le otorga que faz com espacios que a possam gran dar nivel medo, en né? común con sus E dar condiciones. espaço ou ter a Creo que se possibilidade de origina estar en esse em recurso clubes de grande nível. Bom, que es eu una acho que isso liga aí tem a ver com esse nacional donde recurso, que uma participan liga nacional que tem a muchísimos niños participação de, de según lo que muitíssimos yo he meninos, escuchado, 50, que 60 mil segundo eu niños escutei, desde tem los entre 10 50 a e los 60 13 mil años, de crianças los entre 9 10 e 13 anos, a los ou 14, 9 a pero bueno, 14. compitiendo Mas, bom, con canchas competindo adaptables, pero con com cantidad, campos con muchos jugadores por equipo. adaptáveis, mas com Eh, muitos jogadores em cada Y para time. mí, algo de eso, E para algo mim, de ese recurso tiene que ver aí con esse el afán recurso tem a competitivo ver com tan essa desarrollado que tienen fome los jugadores competitiva tão uruguayos. desenvolvida que os jogadores uruguaios têm. Carlos Alemán de Winsports de Colombia, le quiero Olha, preguntar al aqui, entrenador Carlos Bielsa, Alemán, recién Winsports usted da Colômbia. mencionó a Treinador, Colombia, você ¿qué le ha acaba de falar gustado da del equipo Colômbia. colombiano? Si podemos O que profundizar un você poquito gostou do sobre time ese da concepto, Colômbia? además un Poderia equipo que aprofundar um podría ser pouco rival sobre de esse ustedes en la conceito próxima fase. também? Muchas gracias. Time que poderia ser o seu próximo adversário. Bueno, primero es un equipo al que le sobran Bom, delanteros primeiro, y é eso time que tem en el mundo del atacantes fútbol demais, no né? es común. E no mundo do futebol, isso aí não é Segundo, comum, es não. un equipo que tiene Segundo, más é de um una time opción para cada puesto. que tem Eso mais tam- de uma y opção sin para cada grandes posição, diferencias entre sem grandes el que diferenças inicia entre respecto del que o que ingresa inicia y en todas e las o que posiciones. entra do banco de Eh, reservas, né? E em Tercero, todas as que posições usted ha acontece. visto que Terceiro, todas estas cosas todas son essas cosas que coisas se pueden são coisas que verificar porque no son opiniones podem mías, se ¿no? Son verificar, porque não realidades. é a minha opinião, é a realidade. El jugador colombiano ha O jogador sufrido una colombiano transformación porque juegan en las atravessou mejores uma ligas del mundo transformação porque está nas melhores y ligas do compiten con mundo naturalidad. Así e que a la competem com frescura y naturalidade. Então y tem al esse fútbol frescor e tem de esse futebol predominio também creativo que que ha tem muita distinguido siempre criatividade, né? Que sempre foi uma característica a las expresiones de ese país, ahora se le ha das agregado expressões colombianas. E aquello agora que é também indispensable para sobrevivir tem en el mais fútbol de hoy, uma ¿no? incorporação que é indispensável para a sobrevivência no futebol de hoje. DirecTV, Sport 890 y Canal Olha, 12 aqui para da Facu. DirecTV, Va a jugar para o Guilherme Facu. Arana en el lateral izquierdo en lugar de Wendel. O Guilherme Arana vai ser o lateral esquerdo, ¿Qué características substituindo o ¿Y por qué Wendel. pensás que se puede Muda dar alguma esse cambio? coisa? Você Y te conhece pregunto sobre ele? la Por que ausencia você de acha que Vinicius, acontece a que substituição? cambia el juego. O que Y você para el pensa sobre a entrenador, ausência do en el Vini? O que tema muda de no jogo? Dorival, E para o decía treinador? que, O es una Dorival sola. No le puedo falou. preguntar, bueno, muy É bien. só uma Dale, Facu, vos. pergunta? Não, duas? Ah, tá. Bueno, Então, con vamos com o respecto a Facu. lo primero que dijiste, a ver, obviamente que Então, sobre o que Brasil você tiene un falou, plantel obviamente muy o Brasil completo, tem um elenco entonces muito completo, então cualquiera de los dos que jueguen
tienen qualquer sus características jogador, y su qualquer potencial, que lateral tem as suas básicamente características, seu potencial, que basicamente são similares, porque todos sabemos un poco los bastante laterales de Brasil, semelhantes, cómo les porque gusta jugar. todos nós Entonces, por ese conhecemos lado, como é no, que jogam os no, laterais no, no brasileiros, estoy né? ninguna Então, preocupación, por así aí decirlo. eu não estou preocupado Y con respecto a especialmente por Vinicius, falar assim. E obviamente sobre o sabemos lo que es Vini, Vinicius, es obviamente uno nós de los mejores sabemos o que jugadores del ele mundo, é. Ele é pero um dos también, melhores igual a jogadores lo do que dije con los mundo. laterales, Brasil Mas, tiene muchos como jugadores eu falei, para poder o suplantarlo. Brasil tem Obviamente muitos jogadores para substituir ele. no es lo mismo que Vinicius, pero E tiene não é a muchas mesma coisa cualidades. que o Vini. Entonces, por esse lado também nós Mas estamos ele tem prontos muitas para qualidades, enfrentar al claro. que Então, toque nós en estamos ese lugar. prontos para enfrentar o jogador que por acá, estiver nessa Marcelo posição. Bielsa, Javier de León, buenas tardes. Para o Vamos que vamos, Bielsa, Cadena Javier de Celeste, León. Mundo Deportivo, Claro Sports. Un poquito en la evaluación global de la Copa Na América. avaliação Van 3 global partidos, da Copa ojalá nos queden América, 3, pues eso significa passaram que 3 llegaremos partidas. al Tomara final que fiquem del mais torneo. 3, porque aí Usted a propone gente un juego de chegaria mucha para a intensidad, final. que eso Você propõe genera um un jogo desgaste de físico muita y necesidad física intensidade, isso importante aí cria en un torneo desgaste y en un país físico. en un contexto de Numa alta temperatura y competição, alta num humedad, como país por e num ejemplo ocurrió contexto de en muita Miami. No temperatura e escapa que muita mañana el partido umidade, va a como ser en un estadio aconteceu climatizado y em con Miami. temperatura E amanhã ideal, vai pero ter todo el resto estádio es con alta climatizado e com temperatura En ese ideal. contexto de Mas alta os temperatura y outros alta humedad é en com algunos alta sectores y en temperatura. el Nesse contexto de su contexto de juego, alta que no tiene temperatura, plan B, alta como usted ha umidade, manejado com más de una o vez, seu tipo de ¿cómo jogo, influye sem plano la B, como você temperatura, já la expressou. humedad en el Como juego del impacta a Uruguay, en la temperatura e a continuidad de umidade un equipo no titular jogo que do ha estado casi Uruguai, siempre en la na cancha, en el continuidade do desgaste y time en lo que falta de titular que Copa esteve América? quase sempre no campo, né? Sobre o Bueno, desgaste, né? O que está faltando aqui na hay Copa veces América. que hay Bom, às vezes preguntas que há perguntas que, para responderlas de para manera responder elas contundente, hay que com recurrir a datos, ¿no? contundência, Y se precisa de también cuando dados. los datos son muy E definitorios, quando os dados são muy muito comprobables, definitivos, y uno se muito refiere a comprováveis, ellos, e você se parece refere a una eles, posición un poco parece uma creída, posição un poco vanidosa, ¿no? pouco Y no me gusta ni pasar por la posibilidad de pouco ser vaidosa, né? Mas eu não interpretado gosto nem passar pela como possibilidade de ser soberbio ni interpretado como como recurriendo a los números de manera que eu sou prioritaria. soberbo Pero ou como la, que eu estou la falando dos Conmebol, números, né? en Mas se una a medida Conmebol, que para mí es muy numa saludable, medida que para mim é muito ofrece sadia, los datos de oferece rendimiento os dados do físico desempenho en las físico 5 o 6 variables más importantes que nas se 5 evalúan, ou 6 variáveis mais importantes que y são uno avaliadas. puede ver E aí você cómo se pode comportan físicamente los rivales que ver se como é o enfrentan, comportamento físico dos puede ver el adversários rendimiento enfrentados. físico individual de Então cada aí se jugador, vê el rendimiento o desempenho físico comparativo individual con el de cada jugador que atleta, enfrenta, também o comparativo com o los jogador valores de todos los enfrentado, equipos, y en os ese valores sentido, de haciendo ese todas as ejercicio, equipes. E nesse sentido, fazendo esse la exercício, bom, pregunta que usted me hace, a que la pergunta entiendo que y você que está me fazendo, que eu parece legítima, entendo e que acho que é encuentra legítima, conclusiones que son muy fáciles de encontra interpretar. conclusões que são bem fáceis de serem Marcelo por interpretadas. acá, Gonzalo Fasanero, no vale chumbear, Radio Oriental. Oi, Primero que nada, aqui do desearle Rádio mayor de los éxitos Oriental. para mañana y Primeiro, consultarle boa si sorte le para preocupan amanhã. las polémicas 2. arbitrales que se han generado en los últimos Você partidos. fica preocupado com os lances polêmicos dos árbitros Mire, que aconteceram nas últimas las partidas? polémicas arbitrales As nunca son polêmicas saludables, com os árbitros sobre nunca são todo sadias. porque Sobretudo los porque árbitros tienen una tarea que os es árbitros muy, têm muy uma difícil, tarefa que é y muito pareciera difícil. que el auxilio de la tecnología E às vezes a ajuda da nos vuelve aún tecnologia más tercos para nos valorar torna las conclusiones que nos ainda parecerían mais
teimosos, né, para avaliar o que está acontecendo. Para mí eso le E hace aí, mucho daño al para fútbol. mim, isso El faz muito fútbol, dano ao futebol. en la medida que se Futebol, interprete que nadie puede fallar y que si sempre que for alguien falla interpretado hay que que ninguém señalarlo pode y errar e que acusarlo, se alguém errar tem que ser assinalado e crea una acusado, bom, serie de isso aí condicionamientos cria que uma operan série de psicológicamente condicionamentos que sobre los que operam tienen. psicologicamente Le sobre. aseguro que es mucho más difícil E eu tenho a arbitrar certeza que que ser jugar. árbitro é muito mais Y difícil le do que aseguro que la jogar. lupa sobre Eu tenho a cada uno de los que certeza juegan que o es foco no sobre mínima, cada um dos que es jogam mucho é menos exigente que la que muito menos opera sobre exigente, los cobra árbitros. muito menos que o foco Este, que opera y sobre os también árbitros. todos lo E sabemos também que todos nós la sabemos justicia o la injusticia que de a las justiça ou las medidas injustiça, son injustas o justas, às pero vezes también as son medidas são injustas ou acertadas o justas, mas desacertadas. também são certas ou Uno puede não. decir, bueno, una decisión Você poderia desacertada es falar, injusta. Sí, uma bueno, pero el decisão juego errada é tiene esa injusta. É, particularidad. mas o jogo En la tem essa medida que el juego particularidade. se Na vuelva medida que o absolutamente jogo se tornar predecible, y hacia eso absolutamente vamos, cada vez predizível ou previsível, irá estamos perdiendo indo el para aí, atractivo. aí a cada vez Tengo la vai certeza de que perdendo el fútbol o está en un fator de proceso atração. Eu tenho a certeza de que o de, futebol está num processo, decreciente, es decir, el fútbol cada vez processo lo ve que, más de gente, pero fato, cada vez es tem menos cada atractivo, vez mais pessoas assistindo, mas porque é um processo decrescente, é no cada se vez menos privilegia atraente, lo que porque não convirtió a está este se juego en el privilegiando primer o juego que del mundo. tornou esse jogo no primeiro Entonces, jogo do mundo. ese proceso al final se corta. Então, No esse es que si processo usted acaba se deja que el cortando. juego lo vea Se mucha você gente, deixar o jogo ser assistido por pero muitas no protege pessoas, que lo que se mas mide sem es proteger agradable, o que está se medindo, que eso seja agradável, então favorece al aí negocio, porque el negocio es que lo isso vea vai mucha favorecer gente, o pero negócio, porque o esa negócio é ter curva se muitas corta. pessoas assistindo. Cuando el Porém, essa fútbol, curva vai se cuando pasa el cortar tiempo y cada com o vez passo do los tempo futbolistas que e a merezcan cada ser vez mirados os sean menos, atletas que y mereçam cada vez que el ser juego que vistos se sejam produzca menos sea e menos cada vez agradable, que o jogo ese produzido seja aumento menos agradável, artificial aí de los esse espectadores aumento va a sufrir un artificial corte. dos espectadores, Porque aí el vai fútbol acontecer um no corte, es 5 porque o minutos de acción, futebol el fútbol es não é muchísimo 5 más minutos que de eso, es ação, una futebol é muito mais do que expresión isso. cultural, una É forma uma de expressão cultural, identificación. Dígale a un é uma uruguayo que maneira de mire los identificação. highlights de entre comillas la celeste y Se você pedir para cada um vez uruguaio habrá dar uma más, olhada aos pero no highlights tienen nada que da ver seleção con la uruguaia, vai esencia ter cada que vez mais, mas isso aí não tem permitió nada a el ver com a essência enamoramiento de que una permitiu que as población pessoas ficassem con el apaixonadas signo de identificación más pela significativo que tiene seleção, un pueblo, que é ¿no? o signo de identificação mais Entonces, significativo que um povo tem. todo esto Então, que no debería ser motivo, lo que isso aí que deberíamos não hacer todo deveria es de ser ignorar ese motivo, porque o escenario que que nós nos deveríamos proponen, fazer é donde la ignorar polémica, esse la cenário discusión, la proposto, onde acusación, a polêmica, la a discussão, a determinación de acusação, la responsabilidad a determinação da se vuelve una responsabilidade obsesión se torna uma que obsessão empeora el clima en el que se tiene que jugar que al fútbol. piora o clima para o futebol. Alberto Kessman, Radio Universal, Canal 12. Señor Olha Bielsa, aqui do Rádio Uruguay ha sido uno de Universal. los equipos más elogiados por la prensa internacional. O Fundamentalmente por Uruguai su foi ataque, muito por su elogiado pela juego de imprensa conjunto, internacional, pelo pero jugar ataque, con el pelo rival jogo más peso coletivo. pesado hasta Mas este vocês momento, que vão es Brasil. enfrentar o Y adversário si mais tomamos pesado até algún agora, que o error cometido Brasil. por Uruguay ha sido la E salida defensiva considerando en el os partido contra erros do Panamá por Uruguai parte na de los defensores cuando saída seguían com a jugando. ¿Le bola preocupa ese aspecto? ¿Ha trabajado, dos digamos, hablado sobre defensores, ese né, aspecto contra o con los Panamá. jugadores de Uruguay? Vocês falaram sobre isso com os Bueno, atletas usted parte de uruguaios? una apreciación que si sigue Você começa com uma apreciação que, la sucesión de preguntas, continuando verá com a que sucessão de es perguntas, você exagerada, ¿no? vai ver que Nosotros está jugamos con exagerando. Panamá
Nós con jogamos contra Bolivia o y Panamá, con Estados contra a Unidos Bolívia e y contra os Estados Unidos. no, E solo Estados Unidos está dentro só os del Estados Unidos grupo top de los estão dentro do participantes. grupo Sin top embargo, dos una participantes. de las Porém, evaluaciones que está en el uma escenario das es avaliações que estão contra aí no Estados Unidos, cenário Uruguay é que jugó contra os peor. Estados Unidos, o Uruguai jogou Después pior. usted hace referencia Também você está falando acertadamente con que el comienzo de del maneira juego a certa través de la sobre o sucesión de começo pases do elaborados que jogo, vincula através la da parte troca de posterior passes de un que equipo con la vincula parte anterior, la parte a parte superior anterior genera e riesgos a parte superior que de uma hacen equipe, gera que riscos que fazem com se que debilite la protección del fique propio arco. mais fraca a Entonces, eso proteção tiene do próprio gol, cuando da própria uno baliza. Então, consulta, aí, sabe quando que você hay que consulta, ofrecer el sabe famoso que tem plan que B, que oferecer pareciera tan o famoso jerarquizado. plano B, El plan B para que evitar el se problema considera que tão usted me dice es hierarquizado. O dar plano un B, pase de para 50 evitar esse metros en problema vez que de você está por falando, é alto dar para um saltear passe de línea, 50 metros para na evitar altura, para la pular presión del equipo linhas, rival para y evitar a que la pressão do disputa time de los adversário jugadores creativos e se que a produzca en la disputa altura y dos no a ras del jogadores piso, criativos se produzca aconteça con no pelotas ar e divididas y não no con pelotas no gramado, que com a llegan bola dividida e não com a bola a los chegando pies de los creativos de manera más aos prolija. pés dos criativos Entonces, si de usted maneira mais me pregunta caprichada. si hay riesgos, Então, sí, se hay você me riesgos. perguntar se Si há usted me riscos, pregunta cómo claro. Se você me se perguntar resuelve como é no que se corriendo riesgos, resolvem, si usted não, me dice não cómo se ataca tendo mejor riscos. corriendo E como riesgos se o ataca sin melhor, correrlo, se ataca com mejor riscos ou corriendo sem los riscos, riesgos se que ataca permiten la melhor llegada como del os balón de riscos una que manera vão más permitir prolija. a chegada da Después bola de está uma maneira mais caprichada. ganar o perder. E logo após Entonces, vencer si ou el perder, sistema bom, aí se o tiene pocos sistema errores y produce tem poucos calidad erros en e el juego produz ofensivo, será valorado. qualidade nos Y jogos de si ataque, vai ser tiene valorizado. errores, será criticado. Lo que E pasa es se que hay tiver una cosa que erros, es vai imposible. ser Usted no le puede decir criticado, a un mas há uma jugador, coisa que é impossível. tenés Você que não pode salir falar para o jugando, pero es atleta. imposible que te Você tem que equivoques. sair Entonces, jogando, si mas usted você dice não pode eso, errar. que es Se un você falar poco isso la aí, bom, conclusión que é para um pouco a evitar los conclusão, errores, el jugador dice para ningún evitar problema, os entendí. erros, o La atleta tira vai toda falar larga. tudo bem, entendi. E vai jogar Senhor todas Bielsa, longas. Leandro Quesada, placar. Posso fazer em português, né? Posso? Bielsa, o senhor é muito respeitado e reconhecido lá no futebol brasileiro. O senhor está em momentos históricos do nosso futebol. Quanto tempo, né? Aquela final News e o São Paulo do Tele Santana no Morumbi. Que gran juego. Eso sí que era otro fútbol. Sim, Esse era No, outro porque futebol, mire, né? qué interesante, Porque ¿no? olha só Si que usted interessante. recuerda la Se formación você lembra da de escalação San Pablo, que era do São y con un Paulo, entrenador monumental com y una treinador formación maravilhoso e uma de todos escalação jugadores de selección de brasileña todos jugando en os el jogadores fútbol da local. seleção brasileira Entonces, que fíjese estavam no futebol lo local. que le ha Então, olha só pasado al pobre o fútbol que sudamericano. aconteceu como coitado Porque esa futebol sería sul-americano. este escenario, no sé, ¿usted Porque hizo la esse pregunta? cenário. Você fez a pergunta? Foi você? Isso. ¿Quién hizo la pregunta? Sim, Quem estava fazendo a Quesada pergunta? aqui. Era você? Entonces, no É, me eu. ponga, no me Então, ponga la obligación de contestar não me coloque na con un obrigação lugar de común responder evasivo, sino com uma diga resposta usted la verdad. evasiva, mas você tem que falar a verdade, é que você. se desprende evidente del escenario que usted é plantea. Mire, yo decorrente tengo do mala cenário memoria, que pero você está seguramente colocando. usted Olha sabrá só, eu tenho uma memória que aí ruim, mas eu jugaba tenho Raí, certeza de que você Antonio sabe Carlos, que o Ronaldo, Raí, o Antônio Cafú, Carlos, o Ronaldo, o todo Cafu, Pintado, o Pintado, Evanilson, Evanilson, Miller, todos eran eles todos jogavam jugadores aí, Miller, europeos. eram todos Pero antes de esa jogadores Europa europeus, jugaron dos mas finales de antes de ir Copa para a Europa, Libertadores. jogaram duas finais Entonces, da Libertadores. imagínese Então, imagina qué ha pasado con el fútbol. o que Como aconteceu com o el futebol. fútbol
que es propiedad como o popular. futebol, que é propriedade Esencialmente, el fútbol popular. es propiedad popular. ¿Por qué es Essencialmente, o propiedad futebol popular? é Porque los propriedade pobres do povo, né? Porque tienen os muy poca pobres capacidad de acceso a la têm muita felicidad pouca capacidade de acessar a porque no disponen de felicidade, dinero para comprar porque não têm felicidad. o dinheiro para Entonces, el comprar fútbol, como felicidade, es né? gratuito, Então, es de origen futebol, como é popular, grátis, é de entonces origem popular. ese fútbol, que Então, es una de esse las pocas futebol, cosas que uma das poucas horizontalmente los coisas más que horizontalmente pobres os mantienen, mais ya pobres no la tienen más. mantêm. Eles Porque a já los não têm. 17 años, Hendrix, Porque aos 17 anos, o Hendrick el Windel foi embora. Palmeira, O Hendrick, o ala do todo Palmeiras eso. e tal, Qué né? Tudo lástima que lo isso. tenga que decir yo, que me va a traer Que pena nada que más eu que tô falando críticas. disso, porque Y vai que trazer só usted, críticas, né? que E lo que imagino você, ajeno al negocio, si no, no haría la que pregunta, o a lo imagino que mejor não es tem parte nada a ver del com o negocio negócio, porque senão não faria a pergunta. Ou talvez você fogonea, seja parte do ¿me negócio entiende? e está Porque yo tentando creo falar mais que disso, né? Mas si hay una eu cosa acho que se que debería evitar, se há uma coisa que deveria es de que se los medios de evitar, comunicación é que a mídia escuchen la voz amplificada que escute significamos los a que voz circunstancialmente amplificada tenemos daqueles que, repercusión por pública. momentos, temos ¿Me repercussão entiende? pública. Yo soy escuchado Entende? porque soy técnico de Eu la sou selección escutado uruguaya, si porque sou no, o ¿quién se va a treinador da seleção interesar en lo que uruguaia. yo pudiera Senão, decir? quem vai se Pero interessar usted, com a minha opinião? usted Mas como representante você como de un gremio representante que se de atribuye um un grêmio que poder tem que um lo poder, tiene, y un poder con lo que um poder manipulan hasta el como o máximo, qual ¿por qué vocês no asumen a través de manipulam la até o máximo. investigación Então, por que vocês, através da pesquisa, desenmascarar las mentiras? por que vocês não ¿Me tentam entiende? revelar as mentiras? Porque cada vez que hay un episodio central, Porque cada vez que há um significativo episódio del fútbol central, del mundo, significativo do el futebol do poder difunde mundo, un montón de mentiras. o poder difunde um Y monte de después, mentiras. los E logo após, encargados de la difusión, os en vez de encarregados da investigar difusão, y desenmascarar em la vez de mentira, pesquisar e comprometen desmascarar as a los mentiras, hombres comprometem os públicos, homens Scaloni, públicos, ¿cómo se llama? Scaloni, Wing, como é que se mejor chama, del mundo, o melhor Vinicius, ala do etcétera, mundo, etcétera. o Vini e Los tal. usan no para Eles usam desenmascarar la verdad, sino para não para polemizar a través de eso. desmascarar a verdade, mas para fazer Entonces, polêmica com isso. ¿qué Então, hacemos? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? o que nós Contestar deveríamos con fazer? evasiva, ¿me entiende? Responder ¿Qué es lo que com han evasão. conseguido? Vio que ya nadie opina, todo el mundo contesta con E o que evasiva. aconteceu? Agora Bueno, ninguém responde gracias. nada, né? Todo mundo responde com evasão. Tudo bom, obrigado.